São Tomé e Príncipe, um arquipélago localizado no Golfo da Guiné, formado por ilhas de origem vulcânica, terreno bastante montanhoso e com vegetação de características tropicais. A língua oficial é o português, mas também são falados o forro, o crioulo, o cabo-verdiano e o francês. Atualmente, São Tomé e Príncipe tem uma população estimada em cerca de 240 mil habitantes e uma área total de 1.001 quilômetros. A capital é São Tomé e também a cidade mais populosa. Nos dias atuais, o país continua a enfrentar desafios econômicos, mas permanece resiliente e cheio de potencial. A população se divide entre duas ilhas principais de nomes Príncipe e São Tomé, próximas à costa ocidental da África Central, pertinho da Guiné Equatorial, por exemplo. E tem uma história bastante rica e complexa. As ilhas permaneceram desabitadas até 1470, quando foram descobertas, ao que tudo indica, pelos navegadores portugueses João de Santarém e Pero Escobar. Não há ainda registros históricos que indiquem presença de outros navegadores antes desses dois portugueses. E a colonização portuguesa começou logo após a chegada, com a introdução de cristãos novos, judeus convertidos ao cristianismo, que foram expulsos de Portugal pela Inquisição. Em seguida, foram levadas para lá pessoas escravizadas para o desenvolvimento da agricultura nas ilhas. As ilhas também acabaram se tornando pontos estratégicos na rota para as Índias, além de ser um ponto de apoio para o tráfico de pessoas escravizadas em territórios próximos, como Guiné e Cabo Verde. No século XV, a cana-de-açúcar foi introduzida nas ilhas ocupadas pelos portugueses, mas a concorrência brasileira e as constantes rebeliões locais levaram ao declínio dessa cultura no século XVII. Com a decadência da produção do açúcar, as ilhas se tornaram entrepostos de escravizados para o Caribe e o Brasil. Entre as principais dificuldades enfrentadas pelas ilhas no final do século XVI, destacaram-se revoltas de africanos entre 1590 e 1595, sendo a mais importante a revolta dos Angolares. E sobre esse episódio cabe um parênteses. A revolta dos Angolares, também conhecida como a Revolta do Rei Amador, foi um importante episódio na história de São Tomé e Príncipe. Ocorreu no final do século XVI, para ser mais exato, em 1595, liderada por Amador Vieira, um escravizado que se proclamou rei dos Angolares. A revolta foi uma resposta ao domínio colonial português e às condições opressivas impostas aos escravizados nas plantações de açúcar. Amador e seus seguidores conseguiram controlar 2/3 do território da ilha de São Tomé e marcharam sobre a capital, São Tomé. No entanto, a revolta foi neutralizada no ano seguinte, em 1596, com a prisão e execução de Amador. A revolta dos Angolares é considerada um símbolo de resistência e luta pela liberdade. Amador é homenageado como herói nacional em São Tomé e Príncipe. No século XVII, os holandeses fizeram diversas operações militares com o objetivo de tomar o controle de colônias portuguesas e espanholas, inclusive uma expedição holandesa bem-sucedida em São Tomé e Príncipe, pelo menos por uns anos, foi liderada pelo corsário chamado Cornelis Jool, apelidado de Perna de Pau, devido ao fato de ter sido um dos primeiros piratas a usarem uma perna de pau, após ser atingido por um tiro de canhão na juventude. Enfim, em 1641, além de tomar o controle de Angola, os holandeses também ocuparam São Tomé e Príncipe,
Porém, anos depois, o controle retornou para as mãos dos portugueses, que conseguiram expulsar os holandeses tanto de Angola quanto de São Tomé e também de Pernambuco no Brasil. E sim, os holandeses já tentaram roubar territórios aqui no Brasil, lugares que os portugueses roubaram primeiro, porque antes quem estavam aqui? Os indígenas. No que diz respeito à agricultura, após o declínio da cana-de-açúcar por conta da concorrência com o Brasil, ela foi revitalizada no século XIX com o cultivo de cacau e café, tornando São Tomé e Príncipe um dos maiores produtores mundiais de cacau. A escravatura foi abolida em 1876, mas ao longo do século XX, os portugueses mantiveram os trabalhadores rurais em condições degradantes. A mão de obra era composta principalmente por populações oriundas de outras colônias portuguesas, como Angola, Moçambique e Cabo Verde. Durante os 2 séculos do ciclo do cacau, foram estabelecidas estruturas administrativas complexas, com vários serviços públicos e um governador da colônia. No início do século XX, surgiram grupos de defesa dos direitos do povo santomense, com a Associação dos Estudantes Negros e a Liga Acadêmica Internacional dos Negros. Após a proclamação da República em 1910 em Portugal, foram criadas organizações como a Liga dos Interesses Indígenas e o Grêmio de São Tomé, com o objetivo de promover o desenvolvimento moral e intelectual dos sócios. Porém, os movimentos de contestação colonial ganharam bastante força em São Tomé e Príncipe após o fim da Segunda Guerra Mundial. Nos anos 1950, a casa da família da poetisa Graça Espírito Santo era um local de reuniões clandestinas dos participantes do Centro de Estudos Africanos, nas quais passou a se discutir formas de organização coletiva para o combate à colonização portuguesa. O ano de 1953 foi muito importante na travessia rumo à independência. Diversos trabalhadores rurais passaram a se organizar num movimento de contestação do modelo de exploração do trabalho que sobrecarregava o camponês. Um fato triste neste contexto foi o massacre de Batepá, em que muitos são-tomenses foram mortos pelas forças coloniais, e esse massacre contribuiu para a formação de uma consciência anticolonial. E mais do que isso, foi um marco para a formação de uma identidade nacional são-tomense. Dessa luta, foi criado em 1960 o Comitê de Libertação de São Tomé e Príncipe. Outros movimentos também surgiram desse contexto, como o Movimento para a Libertação de São Tomé e Príncipe, MLSTP, fundado em Gana no ano de 1960, mas com base no Gabão. Inclusive, esse movimento foi o que mais ganhou destaque ao longo do processo de luta pela independência. Somente em 1974, com a queda do ditador português Marcelo Caetano, é que as negociações pela independência foram de fato iniciadas em Portugal. E contou com o forte apoio de outros países como Cabo Verde, Angola e Moçambique. E finalmente, a independência foi alcançada em 12 de julho de 1975, sem que houvesse uma guerra civil para isso. Contudo, instabilidades vieram com o tempo. Em 1979, o presidente Manuel Pinto da Costa expulsou o MLSTP, partido do governo. Todos os membros considerados radicais, acabou com o cargo do primeiro-ministro, fez com que produtores portugueses que viviam nas ilhas retornassem a Portugal e levou a uma crise política e econômica interna. Culturalmente, São Tomé e Príncipe é um caldeirão de influências africanas e portuguesas. A música é uma parte importante da cultura santomense, com estilos como a Ussua e o Socopé, que refletem a rica herança cultural do país. Enfim, essa foi a história do segundo menor país africano. A título de curiosidade, o menor é Seychelles, e em breve contaremos essa história também. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Acho que dessa vez eu travei um pouquinho menos nos nomes, mas é uma grande história, a história de São Tomé. Também é um lugar que eu quero viajar no futuro. E
A gente continua então pela historização da África, eu aqui na narração, edição e na arte, o Thiago nos roteiros e também ali na seleção, na curadoria das imagens. Se você gostou do vídeo, compartilha, curte, comenta e se inscreve, tá bom? Pra gente continuar crescendo. Eu creio que vocês gostaram do último vídeo sobre Uganda e eu espero que vocês tenham gostado desse aqui também, tá bom? É isso aí, muito obrigado por tudo, valeu, falou e fui!